O Haiti nem sempre teve esse nome. Houve um tempo em que aquela terra era considerada a colônia mais rica do planeta, menos uma potência do açúcar e do café, fonte de fortunas inimagináveis. Mas essa prosperidade tinha um custo brutal. Nas plantações de Saint-Domingue, mais de 500 mil de africanos escravizados eram forçados a trabalhar sob extrema violência. Correntes, chicotes e jornadas exaustivas sustentavam uma economia que via seres humanos como propriedade descartável. Então, aconteceu algo que o mundo não esperava. Eles se ergueram. Não foi apenas uma revolta impulsiva, foi organização, foi estratégia, foi visão política. Diante dos impérios francês, espanhol e britânico, homens e mulheres que haviam sido escravizados ousaram declarar algo inédito. Uma república governada por pessoas negras que haviam conquistado sua própria liberdade. O Haiti tornou-se a primeira nação moderna, nascida de uma revolução de escravizados, e pagaria caro por essa ousadia. Essa é a história de como o Haiti transformou o mundo e de como o mundo reagiu a essa transformação. Antes da Revolução, muito antes das chamas da revolta iluminarem o Caribe, a ilha era chamada de Haiti, pelos taínos, terra de altas montanhas. Eles cultivavam mandioca, pescavam, navegavam em canoas e viviam sob lideranças conhecidas como caciques. Em 1492, a chegada de Cristóvão Colombo mudou tudo. A ilha foi reivindicada para a Espanha e rebatizada como Hispaniola em poucas décadas. Guerras, trabalho forçado e doenças europeias quase exterminaram a população indígena. Para substituir essa mão de obra, iniciou-se a importação massiva de africanos escravizados. Ao longo de mais de 3 séculos, milhões foram arrancados do continente africano. Centenas de milhares seriam enviados ao lado ocidental da ilha, que passaria ao controle francês e receberia o nome de Saint-Domingue. No século XVIII, Saint-Domingue tornou-se a joia do Império Francês. Produzia grande parte do açúcar e do café consumidos na Europa. Era uma máquina de riqueza, mas também era um dos sistemas escravistas mais brutais do mundo. A expectativa de vida de uma pessoa escravizada era extremamente baixa. A lógica econômica favorecia a substituição constante de vidas humanas, em vez de sua preservação. A sociedade era profundamente dividida. No topo estavam os grandes proprietários brancos. Abaixo deles, brancos mais pobres que defendiam seus privilégios raciais. Havia também pessoas livres de cor, menos muitas alfabetizadas e proprietárias que, apesar de sua posição econômica, enfrentavam discriminação legal. E a esmagadora maioria era composta por africanos escravizados. Muitos vinham de reinos organizados da África Ocidental e Central. Alguns haviam sido soldados, sacerdotes ou líderes comunitários. Trouxeram consigo tradições espirituais que dariam origem ao vodu haitiano, uma força cultural e religiosa que ajudaria a sustentar a resistência. Eles não haviam esquecido quem eram. No estopim em 1789, a Revolução Francesa proclamou liberdade, igualdade e fraternidade. As ideias atravessaram o Atlântico. Pessoas livres de cor exigiram direitos políticos. Proprietários brancos buscaram maior autonomia. E os escravizados observavam, em agosto de 1791, nas planícies do norte, uma cerimônia espiritual reuniu homens e mulheres decididos a mudar o destino da colônia. Sob liderança de figuras como Dutty Boltman, foi selado um pacto de rebelião. Plantações começaram a queimar. Em poucas semanas, centenas foram destruídas. A revolução havia começado e não
recuaria. A guerra pela liberdade de diversos líderes surgiram nos primeiros confrontos. Entre eles estava Toussaint Louverture, nascido escravizado, posteriormente libertado, alfabetizado e profundamente influenciado pelas ideias iluministas. Ele rapidamente demonstrou talento estratégico excepcional. Inicialmente, aliou-se à Espanha, que prometia liberdade aos que lutassem contra a França. Depois, quando a escravidão foi abolida oficialmente pelos revolucionários franceses em 1794, mudou de lado e passou a defender a República Francesa. Sob sua liderança, exércitos formados por antigos escravizados derrotaram tropas europeias profissionais. Ele reorganizou a produção agrícola sem restaurar a escravidão e consolidou o controle sobre quase toda a ilha. Em 1801, promulgou uma constituição que proibia definitivamente a escravidão e o nomeava governador vitalício. Não declarou independência formal, mas governava com ampla autonomia. Napoleão Bonaparte não aceitou essa realidade, a intervenção francesa, determinando restaurar o controle e a lucratividade da colônia. Napoleão enviou uma enorme expedição militar para retomar Saint-Domingue e reinstaurar a escravidão. A guerra foi devastadora. Toussaint acabou capturado sob promessa de negociação e deportado para a França, onde morreu preso em 1803. Antes de morrer, afirmou que a árvore da liberdade voltaria a crescer. Ele estava certo. Independência após a captura de Toussaint, Jean-Jacques Dessalines assumiu a liderança. Determinado e implacável, unificou as forças revolucionárias. A febre amarela devastou as tropas francesas, mas foram as táticas de guerrilha e o conhecimento do terreno que garantiram a vitória haitiana. No final de 1803, a França estava derrotada. Em 1º de janeiro de 1804, foi proclamada a independência. O novo país adotou o nome Haiti, resgatando a herança taíno. Nascia a primeira república negra do mundo moderno. O preço da liberdade e independência não trouxe aceitação internacional. Potências escravistas temiam o exemplo haitiano. O país foi isolado diplomaticamente. Em 1825, a França exigiu uma indenização gigantesca como condição para reconhecer a independência, menos uma dívida que sufocaria a economia haitiana por mais de um século. Mesmo assim, o Haiti resistiu, inspirou movimentos abolicionistas e apoiou líderes como Simão Bolívar nas lutas de independência latino-americanas. Tornou-se símbolo de resistência negra global. Ao longo do século XX, enfrentou ocupações estrangeiras, instabilidade política e desastres naturais devastadores. Ainda assim, preservou sua identidade cultural vibrante, do vodú à música, do crioulo à literatura. Um símbolo permanente à Revolução Haitiana provou algo que muitos julgavam impossível. Pessoas escravizadas poderiam derrubar impérios e fundar uma nação soberana. Essa vitória alterou o curso da história atlântica, assustou sistemas escravistas, inspirou gerações. O Haiti não é apenas um país, é um símbolo, um lembrete de que liberdade não é concedida menos, é conquistada, de que mesmo sob correntes, uma nação pode nascer e de que a história, às vezes, é escrita por aqueles que se recusam a permanecer de joelhos.